Se você está escutando isso, peço que pare por um momento. Respire fundo. O que vou relatar não é apenas uma sequência de eventos. É o testemunho de uma tempestade espiritual, uma convulsão que abalou os alicerces de mármore de uma instituição de 2000 anos para revelar a rocha viva que jazia esquecida por baixo. Após as suas 10 primeiras e chocantes mudanças, o mundo pensou que o Papa Leão XIV tinha terminado. Mal sabiam eles que ele estava apenas a afiar o seu bisturi. O que se seguiu foi a cirurgia de coração aberto da Igreja Católica, realizada à vista de todos. Esta é a história de como um Papa, com a força silenciosa de um profeta antigo, partiu ao meio o seu colégio de cardeais, transformando príncipes em párias, e como, nesse mesmo ato, ele uniu milhões de fiéis numa corrente de fé autêntica que o mundo não via há séculos. Convidamos você a partilhar nos comentários a sua cidade e país, para que possamos visualizar o mapa desta comunidade global que se reúne para testemunhar. E se o Espírito o move, inscreva-se para continuar esta jornada conosco. A história está a ser escrita agora. O ar em Roma em maio de 2025 estava pesado, não apenas com a promessa do calor do verão, mas com uma tensão palpável. As 10 primeiras mudanças do Papa Leão XIV tinham sido como 10 relâmpagos sucessivos, e agora o Vaticano esperava pelo trovão. Nos corredores da Cúria, sussurrava-se. Cardeais que durante décadas se moveram com a certeza de quem caminha sobre tapetes de poder, agora olhavam por cima do ombro. Havia 2 campos emergindo. Aqueles que viam em Leão XIV um reformador enviado por Deus, e aqueles que viam um iconoclasta perigoso, um intruso que não compreendia as delicadas engrenagens da Santa Sé. No centro da oposição estava o cardeal Valério Bellini, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um homem de intelecto formidável, cultura refinada e uma compreensão da política vaticana que beirava a arte. No seu apartamento luxuoso com vista para os jardins do Vaticano, ele confidenciou a um colega: "Este Papa é um camponês com a tiara. Ele pensa que a igreja é uma paróquia rural. Ele vai destruir-nos com a sua simplicidade." Para Bellini e a sua facção, a igreja era uma fortaleza que precisava de muros altos, de diplomatas astutos e de uma doutrina guardada como um tesouro, não lançada como sementes ao vento. Foi neste clima de intriga e desconfiança que a convocatória chegou. Uma reunião privada de todos os cardeais em Roma, a ter lugar na Capela Sistina, no dia 19 de maio de 2025. A data, o dia seguinte a Pentecostes, não passou despercebida. A maioria, incluindo Bellini, assumiu que seria uma tentativa de Leão XIV de acalmar os ânimos, de se explicar, talvez até de recuar em algumas das suas posições mais controversas. Eles entraram na capela naquela manhã com a arrogância de quem vai a uma reunião de conselho para lidar com um CEO impulsivo. A cena, no entanto, era diferente de tudo o que já tinham visto. Não havia trono papal elevado. O Papa Leão XIV estava de joelhos no chão de mármore, de costas para eles, de frente para o altar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo murmúrio distante da Praça de São Pedro. Quando ele finalmente se levantou, o seu rosto não mostrava raiva nem ansiedade, mas uma tristeza profunda e uma determinação de aço. Ele caminhou até o centro da sala, ficando diretamente sob o painel do Juízo Final de Michelangelo, onde um Cristo musculado e implacável separa os salvos dos condenados. "Meus irmãos", começou a sua voz, calma, mas ecoando com uma autoridade que nenhum deles jamais lhe tinha ouvido. "Pedi-vos que viessem aqui não como administradores, mas como sucessores dos apóstolos, e peço-vos que olhem para cima." Ele não apontou. A sua presença ordenava. Os olhos dos cardeais ergueram-se para a obra-prima de Michelangelo. Vemos a glória e o terror do dia do juízo. Vemos reis e papas nus perante o seu Criador, despojados dos seus títulos, das suas riquezas, do seu poder. A única coisa que importa naquele momento é o estado da sua alma. Ele fez uma pausa, o seu olhar varrendo cada rosto na sala. Há quanto tempo não pensamos nisso? Nós que passamos os nossos dias a gerir o patrimônio de Pedro,
Mas esquecemo-nos do aviso de Cristo a Pedro. O cardeal Bellini sentiu um arrepio. Isto não era uma reunião administrativa, era uma acusação. Tornamo-nos príncipes, continuou o Papa, a sua voz a ganhar um tom profético. Preocupamo-nos com a precedência nos jantares de gala. Movemos as peças no tabuleiro da diplomacia eclesiástica. Escrevemos longos documentos sobre a pobreza a partir de secretárias de mogno. Vestimos o vermelho do sangue dos mártires, mas o único perigo que enfrentamos é o de uma crítica desfavorável no Corriere della Sera. Falamos do diabo como uma abstração teológica, mas convidamo-lo para jantar sempre que cedemos à ambição, à vaidade, à calúnia e à luta pelo poder que envenena estes mesmos muros. Ele ergueu a mão, não para abençoar, mas para apontar para a representação de Caronte a empurrar os condenados para o inferno. Aqueles que caem não são apenas os pagãos e os pecadores públicos. Olhem bem, são também aqueles que se julgavam justos, aqueles que usavam vestes sagradas, mas tinham o coração cheio de si mesmos. Michelangelo pintou o nosso perigo. A atmosfera era elétrica. Alguns cardeais mais jovens, de dioceses pobres da Ásia e de África, sentiam lágrimas a brotar. Eles tinham sentido tudo isto, mas nunca se atreveram a verbalizá-lo. A facção de Bellini, no entanto, estava lívida. Isto era um ataque direto, uma humilhação pública a portas fechadas. Leão XIV, então, deu o golpe final. Ele olhou diretamente para o grupo de cardeais curiais mais antigos e disse com uma clareza cortante: a Igreja não é um império, e a Cúria não é uma corte real. Se a fé parece fraca no mundo, é porque a nossa fé se tornou fraca aqui, no coração. A doença da Igreja não é a secularização, é a nossa mundanidade espiritual. Ele caminhou de volta em direção ao altar, parou e virou-se uma última vez. A reunião está encerrada. Ide em paz e perguntem a Deus não o que a Igreja pode fazer por vós, mas o que resta de Cristo em vós. E então, proferiu a frase que se tornaria o grito de guerra da sua revolução. A Igreja não precisa de mais príncipes em palácios. Ela precisa de mais pescadores com os pés na lama. Quando as portas se abriram, os cardeais saíram como um exército derrotado e dividido. Bellini, pálido de raiva, passou apressadamente pelos seus colegas, recusando-se a encontrar o olhar de ninguém. No seu íntimo, ele fez um juramento. Este Papa tinha de ser parado. Outros, como o jovem cardeal Encócio, de uma diocese sul-africana, saíram a chorar abertamente, não de tristeza, mas de uma alegria purificadora. Ele sentiu como se as janelas da Igreja tivessem sido finalmente abertas, não para o mundo, mas para o Espírito Santo. Naquela manhã, na Capela Sistina, o Papa Leão XIV não falou ao mundo. Ele declarou guerra à sua própria casa. A cisão estava completa. O trovão tinha finalmente chegado. O dia seguinte, 20 de maio, amanheceu em Roma com uma calma enganadora. O sermão da Capela Sistina era um segredo bem guardado, conhecido apenas pelos homens que o tinham testemunhado. A facção do cardeal Bellini já estava em movimento. Telefonemas foram feitos, reuniões secretas agendadas. A estratégia era clara: isolar o Papa, retratá-lo como emocionalmente instável e usar os canais burocráticos para bloquear qualquer nova iniciativa. Eles eram mestres neste jogo. Tinham sobrevivido a outros papados. Sobreviveriam a este. Eles subestimaram a velocidade e a determinação de Leão XIV. Às 10 horas da manhã, sem aviso, o boletim diário da Sala de Imprensa do Vaticano foi publicado online. Era invulgarmente curto. No meio de anúncios rotineiros, havia uma seção intitulada Renúncias e Nomeações. Seguiam-se 12 nomes, 12 dos mais poderosos e entrincheirados chefes de dicastérios e conselhos da Cúria Romana. No topo da lista estava o nome Sua Eminência, Cardeal Valério Bellini. Ao lado de cada nome, a mesma frase, fria e final. O Santo Padre aceitou a renúncia apresentada por... A notícia explodiu como uma bomba de neutrões. Destruiu as estruturas de poder, mas deixou os edifícios de pé. Num escritório empoeirado perto do Vaticano, um jornalista veterano, Marco Tonelli, leu a lista e deixou cair o seu café.
Mamma mia, sussurrou ele. Ele fê-lo. Ele realmente fê-lo. Em minutos a notícia estava em todo lado. A CNN interrompeu a sua programação. A Al Jazeera analisava as implicações geopolíticas. Blogs católicos conservadores entraram em colapso com o tráfego, com títulos a gritar "Ditadura papal" e o dia em que a igreja morreu. Vamos imaginar a cena no apartamento do cardeal Bellini. Ele estava a meio de uma chamada, a conspirar com um aliado em Milão, quando o seu secretário, um jovem padre pálido e trêmulo, entrou sem bater. "Eminência!" Swingou ele segurando um tablet. Bellini dispensou-o com um gesto. "Estou ocupado." O secretário insistiu. "Eminência, por favor. É sobre si." Bellini arrancou-lhe o tablet das mãos. Leu o seu próprio nome. Leu a palavra renúncia. Uma renúncia que ele nunca tinha apresentado. O sangue fugiu-lhe do rosto. O telefone caiu da sua outra mão. Durante um minuto inteiro, ele ficou imóvel. O silêncio no seu sumptuoso apartamento quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de pêndulo do século XVIII. A raiva veio depois, uma onda vulcânica. Ele atirou o tablet contra a parede, onde este se estilhaçou. Aquele camponês, aquele demagogo, ele não pode fazer isto. Zrenia, ele gritou para a sala vazia. Mas ele podia, e tinha feito. O jogo de xadrez tinha acabado. O Papa tinha virado o tabuleiro. A reação global foi um espelho da divisão na Capela Sistina. Nos círculos financeiros de Nova York e Londres, houve preocupação. Muitos dos cardeais demitidos eram interlocutores-chave, figuras previsíveis. Agora, reinava a incerteza. Em contraste, numa paróquia de um bairro pobre de Lima, Peru, a notícia foi recebida com aplausos durante a missa da noite. A irmã Teresa, uma freira idosa que trabalhava há 40 anos com os mais pobres, juntou as mãos e disse: "Graças a Deus, finalmente a justiça de Deus está a chegar ao Vaticano." Enquanto a tempestade se alastrava, o Papa Leão XIV estava notavelmente ausente. Ele não deu entrevistas, não fez declarações. Um guarda suíço confidenciou mais tarde que passou quase todo o dia na Capela Redemptoris Mater, em oração silenciosa. À noite, o seu secretário pessoal, Monsenhor Dário, um homem simples e leal, encontrou-o a comer uma refeição frugal de pão e sopa na sua secretária. "Santo Padre", disse Dário, a sua voz cheia de preocupação. "O mundo está em alvoroço. Eles chamam-lhe de tudo, desde um santo a um tirano." O Papa Leão XIV terminou a sua sopa, limpou a boca com um guardanapo de papel e olhou para o seu secretário. Havia uma grande fadiga nos seus olhos, mas também uma paz inabalável. "Dário", disse ele suavemente, "quando um cirurgião tem de amputar um membro gangrenado para salvar o corpo grita de dor. Mas o cirurgião não deve hesitar, pois a sua hesitação seria crueldade. A cirurgia é dolorosa, mas a doença da mundanidade, do poder, do orgulho, essa doença é mortal para a alma da igreja. Nós rezaremos por estes nossos irmãos, mas tínhamos de o fazer." A queda dos príncipes foi brutal, rápida e incrivelmente eficaz. Leão XIV tinha compreendido uma verdade fundamental do poder. Uma estrutura de poder entrincheirada não pode ser reformada por dentro. Tem de ser desmantelada. Ao remover a liderança da velha guarda de uma só vez, ele não lhes deu tempo para organizar uma resistência eficaz. Ele tinha criado um vácuo, e o mundo, tanto dentro como fora da igreja, prendeu a respiração para ver com que, ou com quem, ele o preencheria. A divisão estava consumada. Agora começaria a unificação. Se a demissão em massa dos cardeais foi um terremoto, as nomeações que se seguiram, no final de maio e início de junho de 2025, foram a criação de um novo continente. O mundo esperava um jogo de cadeiras musicais, com figuras da segunda linha da hierarquia a serem promovidas. O Papa Leão XIV, no entanto, não substituiu os príncipes por barões. Ele convocou um exército de pescadores. As nomeações começaram a ser anunciadas uma a uma, cada uma mais surpreendente que a anterior. Para liderar a congregação para os bispos,
o poderoso órgão que seleciona os futuros líderes da igreja em todo o mundo, ele chamou Dom Mateus, arcebispo de uma diocese remota na Amazônia brasileira. Dom Mateus era um homem cuja pele estava curtida pelo sol, cujas mãos estavam calejadas de remar em canoas e cujos pés estavam frequentemente cobertos de lama. Ele tinha passado a sua vida a defender as tribos indígenas contra madeireiros ilegais. Quando recebeu a chamada de Roma, ele pensou que era uma brincadeira. "Santo Padre, eu não sei nada sobre o Vaticano", disse ele ao telefone. A resposta do Papa foi: "Ótimo, então o senhor sabe tudo sobre a igreja." Para a congregação, para o clero, ele nomeou o cardeal Tagle, das Filipinas, um homem conhecido pela sua humildade contagiante. Mas a nomeação mais radical foi para o cargo que fora de Bellini, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Em vez de um acadêmico europeu, Leão XIV escolheu o cardeal Peter Turkson, do Ghana. E para posições-chave de gestão financeira, ele ignorou completamente o clero, nomeando leigos de renome internacional. Estes não eram apenas novos rostos. Era um novo ADN para a liderança da igreja. Eram homens e mulheres que tinham passado as suas vidas nas fronteiras, não nos centros de poder. A primeira reunião deste novo Conselho da Coroa, como a imprensa o apelidou, aconteceu na última semana de maio. Aconteceu não numa sala de reuniões formal, mas na biblioteca privada do Papa. Não havia uma longa mesa de mogno, mas cadeiras dispostas em círculo. A reunião começou não com um relatório, mas com uma hora de adoração silenciosa. Eles não estavam a lutar por poder, estavam a partilhar as feridas e as esperanças do povo de Deus. Foi nesta reunião que nasceu a ideia do próximo grande movimento do Papa. "Temos de levar esta renovação a todas as paróquias", disse ele. "Temos de lhes dar não apenas um sinal, mas uma ferramenta." Assim nasceu o moto próprio, Portas Sempre Apertas, Portas Sempre Abertas, emitido no dia 5 de junho de 2025. Foi um decreto de uma simplicidade revolucionária. Cada igreja paroquial no mundo, sem exceção, deveria estabelecer um espaço físico, uma sala da misericórdia, e garantir que estivesse aberta e com pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos a Detroit, EUA, a paróquia de Santa Inês. O padre Mike, o pároco de 68 anos, leu o decreto e quase teve um ataque cardíaco. "Com quem? Com que dinheiro?" zrenia ele. Mas então, a unificação dos fiéis manifestou-se. No domingo seguinte, uma mulher de 70 anos, Mary, uma enfermeira aposentada, aproximou-se dele. "Padre, eu posso fazer o turno da noite de terça-feira." Depois veio um jovem mecânico chamado Dave. Em uma semana, um grupo de leigos tinha organizado uma escala completa. Eles limparam uma antiga sala de arrumos e colocaram uma máquina de café e um sofá. Na primeira semana, um homem sem abrigo entrou para se aquecer. Na segunda, uma adolescente em crise sentou-se a chorar no sofá. Na terceira, um empresário entrou às 4 da manhã, à beira do suicídio. O mecânico Dave não lhes ofereceu teologia, ofereceu-lhe um café e ouviu-o até o sol nascer. O que estava a acontecer em Detroit estava a acontecer em todo o mundo. Os fiéis que durante tanto tempo tinham sido consumidores passivos de religião estavam a tornar-se os seus agentes ativos. A igreja não era mais apenas o padre ou o bispo. Eram eles. Eram o exército de pescadores que o Papa Leão XIV tinha convocado. Não por decreto, mas por inspiração. A transformação da igreja sob o Papa Leão XIV não estaria completa se fosse apenas estrutural ou pastoral. Tinha de ser pessoal, tinha de ser encarnada. O golpe final na antiga mentalidade de poder e privilégio não foi um decreto, mas um ato de humildade tão radical que, a princípio, muitos pensaram ser um boato. Após a emissão do Portas Sempre Apertas, em meados de junho, o Papa anunciou ao seu novo conselho que se ausentaria por 2 semanas. "O bom pastor", disse ele, "deixa as 99 ovelhas seguras para procurar a que está perdida. Ele não envia um drone, ele vai pessoalmente. Eu preciso de ir." E assim, por volta do dia 10 de junho, o Papa Leão XIV desapareceu.
O Vaticano apenas anunciou que ele estava em retiro espiritual. Apenas um punhado de pessoas sabia o seu verdadeiro destino. Uma aldeia esquecida nas montanhas dos Balcãs, uma área ainda cheia de cicatrizes, de guerra étnica e pobreza extrema. Imagine a cena. Um homem de 60 e poucos anos, de cabelos grisalhos, vestindo umas calças pretas gastas e uma camisola, chega numa carrinha velha. É Padre Léo. Ele fica alojado num quarto minúsculo e frio nos fundos da igreja da aldeia, cujo telhado ainda tem buracos de morteiros. O pároco local, Padre Stefan, um homem velho e cansado, é o único que sabe a sua verdadeira identidade. Os dias do Papa transformam-se. Ele acorda antes do amanhecer, ajuda o Padre Stefan a cortar lenha, passa as tardes a visitar os idosos da aldeia, muitos dos quais são muçulmanos. Ele não prega, ele ouve. Uma noite ele é chamado à casa de uma mulher chamada Helena, cuja neta de 8 anos está a morrer de uma doença que poderia ser facilmente tratada numa cidade. Não há medicamentos. O Padre Léo senta-se ao lado da cama da criança. Ele não faz um milagre. Ele simplesmente segura a mão da menina e reza o Pai Nosso em latim. A sua voz um sussurro suave. Ele fica ali durante horas, muito depois de a criança ter dado o seu último suspiro, segurando a mão da avó enquanto ela chora em silêncio. Naquele momento, ele não é o soberano pontífice. Ele é um pastor descalço, de coração partido, ao lado de uma das suas ovelhas perdidas. Ele regressou a Roma por volta do dia 25 de junho, visivelmente mais magro. As suas mãos estavam ásperas, o seu rosto marcado por uma nova profundidade de tristeza e compaixão. Esta manhã, 29 de junho de 2025, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, ele celebrou a missa na Basílica de São Pedro. A sua homilia foi curta e poderosa. Olhando para a congregação e para os cardeais, ele não falou do seu retiro. Falou de Pedro, o pescador, e de Paulo, o perseguidor. Ambos eram homens quebrados, disse ele. Um negou Cristo, o outro matou os seus seguidores. E foram estes dois homens quebrados que Deus escolheu para construir a sua igreja. A nossa missão, irmãos, não é fingir que somos perfeitos. É oferecer as nossas feridas a Deus para que Ele possa construir algo novo e belo. A igreja não precisa de príncipes perfeitos. Precisa de pecadores perdoados que saibam pescar almas. Naquele momento, a revolução estava completa. O Papa Leão XIV tinha dividido os poderosos que se agarravam a uma igreja de império e glória, e tinha unido os fiéis numa visão de uma igreja de serviço, humildade e amor encarnado. A instituição estava ferida, em tumulto, mas o corpo de Cristo estava a ser redescoberto na sua forma mais pura e radical. A igreja ainda estava em crise, mas pela primeira vez em muito tempo, era a crise certa. A crise do parto de um novo nascimento. E o mundo, crente e não crente, não conseguia desviar o olhar.